Senhor nosso Deus e Pai, nós te agradecemos pela oportunidade de estudarmos mais um trecho da tua palavra, reconhecendo que ela é verdade, que ela vem de ti, da tua mente infinita, e que ela vem trazendo as revelações que o Senhor tem para nós neste tempo presente, como o Senhor trouxe para o tempo de Jesus Cristo, os tempos antes do Velho Testamento, e nós te louvamos porque sem a tua revelação nós não poderíamos entender os grandes mistérios e as grandes bênçãos que o Senhor tem para o teu povo. Nós louvamos o teu nome por termos a tua palavra na nossa mão. E hoje queremos entender um pouco mais daquilo que está planejado pelo Senhor desde a eternidade para acontecer como eventos futuros, eventos que ainda vão acontecer. Nós te agradecemos pelos que participam, por todos aqueles que vão receber essa live também, que o Senhor esteja dirigindo, orientando e abençoando por intermédio da tua palavra a vida de todos nós. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Então, nós falávamos a semana passada sobre a grande associação religiosa, né, o sistema religioso falso, sistema religioso que vai dominar o mundo, né? Um sistema ecumênico em que todas as religiões estarão ligadas, e esse sistema ecumênico será possivelmente, nós não podemos afirmar com 100% de certeza, mas tudo indica, pelo estudo da palavra de Deus, pelas manifestações do livro de Apocalipse e pelas descrições que nós temos nesses capítulos 17 e 18, que será uma igreja que aparentemente cristã, pseudo-cristã, mas pagã. E isso enquadra no, 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 na religiosidade romana, né? Nós temos aí um sistema religioso falso, um sistema religioso dominante e que é pagão na sua origem. Nós demonstramos aqui na semana passada com muita clareza todo o sistema pagão que está escondido no cristianismo romano. E então nós temos convicção de que dentro deste escopo, deste objetivo, o sistema religioso falso, romanizado, ele vai exercer um papel muito importante nesse período final tribulacional, né? Nós que somos crentes em Jesus Cristo, nós estaremos aqui para ver isso. Estamos vendo agora o início, né? Como as coisas estão se armando para acontecer no período tribulacional. Elas já estão se organizando, né? As falsas religiões já estão se juntando para que domínio no período tribulacional, e elas servirão ao anticristo. Esse sistema religioso, inicialmente, servirá ao anticristo. Depois, o próprio anticristo vai descartar esse sistema religioso e vai acabar por destruir esse sistema religioso, né, por causa da sua origem maligna, né? do seu desejo de dominar sozinho o mundo, o anticristo. Então, o governo político do mundo será dado ao anticristo, e o governo religioso também
será dado ao anticristo. Ele exercerá todo o poder religioso e todo o poder político no período da tribulação. Ele vai, inclusive, ser adorado como Deus, vai se erguer, né, como Deus, vai assumir de o trono que está sendo preparado para ser erguido no Templo de Jerusalém. Nós vamos ter a reconstrução do templo. Ezequiel fala disso muito categoricamente, dos capítulos 40 até 48. Ezequiel fala desse templo reerguido, né? E fala também do templo reerguido no reino milenar, como memorial daquilo que Jesus operou e da presença de Deus no meio do povo. Mas, então, o anticristo, que é o servo, a encarnação viva de Satanás, que é o dragão, né, a antiga serpente, então, sempre eu falo isso porque o anticristo é uma pessoa, e Satanás é outra pessoa, e o falso profeta é outra pessoa. Todos os três é a trindade do mal, né? Eles trabalham juntos para destruir qualquer tipo de sistema religioso, e eles vão se beneficiar desse ecumenismo mundial e, inclusive, vão se beneficiar também, ele vai se beneficiar também das questões que o, uma confederação de nações, de 10 nações, pelo que a Bíblia diz, será reunida e eles entregarão seus governos ao anticristo. Eles entregarão seus governos ao anticristo, que promoverá inicialmente paz mundial. Ele vem para decretar a paz, para estabelecer a paz, né? E isso é um sistema que ele vai utilizar para enganar todas as nações, porque no meio do período tribulacional ele vai romper com todos, romper inclusive com os judeus com quem ele teria feito uma aliança de paz. Então, os judeus serão enganados por esse anticristo, conforme nós temos noção pela Bíblia, e eles estarão sendo sendo encaminhados para a destruição. A Bíblia fala dessa besta religiosa, né, que se acha sentada sobre muitas águas. Isso significa o quê? No capítulo 17 nós vemos isso. Sentada sobre muitas águas significa que, na linguagem profética, domínio sobre muitas nações. Muitas nações, porque águas aqui lembra aquilo que João está vendo, é o Mediterrâneo. E tem muitas nações costeiras no Mediterrâneo, né? Então, quando a Bíblia fala de que, nessa profecia aqui, que o anticristo se acha sentado, a Babilônia se acha sentada sobre muitas águas, é o domínio sobre muitas nações, né? Domínio religioso sobre muitas nações. Os reis da terra se embebedaram com ela, né? O vinho da sua devassidão é uma expressão dramática que é falada por João, mostra que essa religião ecumênica vai enganar a muitas pessoas como se fosse um vinho que se toma para ficar bêbado, né? E essa mulher é uma mulher, que a figura aqui é de uma mulher, montada numa besta escarlate. E essa besta escarlate tem uma cabeça repleta de nomes de blasfêmia. Essa besta escarlate é
uma figura do anticristo, repleta de nomes de blasfêmia. Mas o sistema religioso vai se associar a essa besta, né? A esse anticristo. E a mulher, então, é adornada com ouro, cheio de abominações e imundícias da sua prostituição. Aqui, prostituição é um termo utilizado para falar da religião corrupta, da religião devassa, da religião que aceita qualquer coisa, da religião que já mistura casamento gay, homossexualismo, aborto e uma série de outras coisas que nós estamos vendo que muitas religiões já estão aceitando, inclusive religiões protestantes. Então, a mulher é essa Babilônia, mãe das meretrizes e das abominações da terra. É o título que ela tem no capítulo 17, como nós já lemos nas semanas anteriores. O sistema religioso vigente no final do presente século, esse século que nós estamos vivendo, e da tribulação, que é um sistema religioso ecumênico, será liderado por um falso cristianismo. Isso nós já temos. O falso cristianismo já está presente no nosso meio há muitos séculos, né? E nós estamos vendo ele crescer assustadoramente. Esse falso cristianismo comandado pelo catolicismo romano. E essa religião ecumênica universal servirá aos desígnios da besta. A besta está se deixando aparentemente dominar pelo sistema religioso, mas quem está no comando é a própria besta, porque é uma pessoa extremamente inteligente, muito sutil naquilo que faz. Serão vencidos, então, esse sistema religioso será vencido pelo Cordeiro, que é o Senhor dos senhores e Rei dos reis. Então, nós passamos a entender que a mulher da visão é a grande cidade que se denomina a cidade dos sete montes e que domina sobre os reis da terra. Não fica dúvida de que esse sistema religioso já está presente no mundo e é um sistema religioso iníquo, dominado, um sistema religioso iníquo, corrupto e simulando ser cristianismo, mas verdadeiramente não é cristianismo. Às vezes a gente fica com pruridos e não quer falar e tal, mas a Bíblia é muito clara, né? Nós estamos vendo isso aqui, João estava vendo o nosso tempo aqui, o nosso tempo. O capítulo 18 fala da comercial, né? A Babilônia e faz a proclamação nós vemos a proclamação de outro anjo, e esse anjo grita: caiu a grande Babilônia, todas as nações têm bebido do vinho do furor da sua prostituição. Os reis da terra, mercadores da terra, se enriqueceram à custa de sua luxúria. Então, essa mesma Babilônia religiosa é também a Babilônia comercial, e ela dominava neste tempo aqui, ela vai dominar, né, todo o comércio, e uma voz no céu ordenando a retirada do povo, né? Aqueles que na tribulação ainda não tiverem morrido por causa de Cristo, a eles é ordenado saírem desse sistema religioso e desse sistema comercial, né? Foi ordenada a eles a retirada do povo, do relacionamento com esta Babilônia comercial. Seus pecados, os pecados desta Babilônia comercial,
Seus pecados se acumularam até o céu e Deus se lembrou dela e dos atos iníquos que ela praticou. Então, o próprio Deus vai vai tomar atitudes, né, contra esta Babilônia. Ela será destruída, consumida pelo fogo em um só dia, e a fumaça dos seus incêndios será vista muito longe, no próprio mar Mediterrâneo. As naus, os navios que estiverem navegando por ali, vão ver a grande fumaça da grande cidade, que é a cidade de Roma, naturalmente. Sobre ela os mercadores lamentarão e prantearão, chorarão, pois chegou o juízo da grande meretriz. Ela é como se fosse uma prostituta, né? E chegou o juízo dela, o tempo dela ser julgada. Deus, então, faz faz esse julgamento. Com todos os santos, apóstolos e profetas, são conclamados, porque Deus, contra ela, exerceu o seu juízo. Então, todos aqueles que, de alguma maneira, sofreram perseguição, sofreram injúrias, sofreram morte até violenta, né, por causa dessa grande prostituta, vão agora perceber que Deus está pedindo contas a ela, está levando-a a juízo. Todas as nações, seduzidas pela sua feitiçaria, olha como Deus chama a relação dessa Babilônia na sua religiosidade. Feitiçaria, né? Então, todas as nações que foram seduzidas pela sua feitiçaria, um cristianismo todo desconformado com a Bíblia, né? Não é cristianismo, é um pseudo-cristianismo e é chamado de feitiçaria. E nela se achou o sangue dos profetas, o sangue dos santos, né? Dos crentes que foram perseguidos e mortos, de todos os que foram mortos sobre a terra desde o início do mundo. Então, esse sistema é um sistema dominado por Satanás, mas é um sistema humano, né? Que Satanás tira proveito dele. E assim nós estamos vendo que breve nós vamos ver esse juízo, vamos perceber, não aqui, né? A igreja não estará aqui, nós vamos perceber esse juízo de Deus. Agora vamos ler o capítulo 19 para a gente meditar rapidamente nele. O capítulo 19 que diz assim: depois destas coisas, de que coisas? Estas coisas que nós estamos acabando de descrever, ouvi no céu uma como grande voz de numerosa multidão. O céu está cheio de gente, né? Cheio de pessoas salvas. E o que essa multidão no céu dizia? Aleluia! A salvação e a glória e o poder são do nosso Deus, porquanto verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgou a grande meretriz que corrompia a terra com a sua prostituição, né? E das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. Segunda vez disseram aleluia, e a sua fumaça sobe pelos séculos dos séculos. Então, nós estamos vendo aqui que houve juízo de Deus sobre esta grande cidade, né? Esse grande sistema religioso e político falso que permite a Satanás dominar o mundo por meio dele, né? Satanás manipula esse sistema em seu favor. E a segunda vez eles dizem, cantam, né? Aleluia, porque Deus julgou essa grande meretriz. E pela segunda vez eles gritam aleluia,
porque percebem a sua destruição. Os 24, versículo 4. Os 24 anciãos e os 4 seres viventes prostraram-se e adoraram a Deus, que se acha sentado no trono, dizendo: Aleluia, aleluias. Saiu uma voz do trono exclamando: Dai louvores ao nosso Deus, todos os seus servos, os que o temeis, os pequenos e os grandes. Então ouvi uma grande voz de numerosa multidão, como de muitas águas, né? E como de fortes trovões, dizendo: Aleluia, pois reina o Senhor nosso Deus Todo-Poderoso. Então o reino agora chegou às mãos de Deus, porque Deus está destruindo os inimigos, né? Então a gente pensa que Deus não podia com seus inimigos no passado, antes desta descrição aqui, mas isso é inocência nossa, porque Deus simplesmente na sua infinita sabedoria, na sua inteligência monumental, na sua capacidade eterna de fazer bem todas as coisas, ele deixou as coisas caminharem e deixou à sua própria mercê as pessoas e as suas criaturas, até chegar àquele propósito que ele tinha de cessar todas estas coisas e de estabelecer Jesus como Rei eterno sobre todas as coisas. Então, o texto diz assim: alegremo-nos, exultemos e demos-lhe glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro. O que são as bodas do Cordeiro, né? As bodas do Cordeiro são a festa de união permanente para sempre da igreja com o Senhor Jesus. Então, as bodas do Cordeiro. E ele diz assim: cuja esposa a si mesma já se ataviou, ou seja, essa esposa já foi preparada, já foi enfeitada, essa noiva já foi tornada a mais bela possível. E nisso tem um papel muito importante o galardoamento. Os galardões serão como enfeites para essa noiva, né? Quando uma moça vai casar, ela se prepara muito, ela está extremamente bela no dia do seu casamento, ela se prepara de todas as maneiras possíveis, com um vestido maravilhoso, com joias, com cabelo bem penteado e muito cuidado, uma grinalda de flores, etc. Então, nós temos uma figura aqui desta noiva se preparando e se enfeitando para o casamento com o noivo, né, que é o Senhor Jesus. E faz parte desse enfeitar a noiva os galardões. E quando é que aconteceu esse galardoamento? Nesse período de 7 anos de tribulação aqui no mundo, é um período em que a noiva está no céu, né? E é lá no céu que vai ocorrer o tribunal de Cristo. Nesse período de 7 anos, o tribunal de Cristo estará ocorrendo no céu. E então as pessoas que são salvas e que estão lá serão galardoadas segundo as obras que realizaram depois de cristãos. Não são obras para salvação. Todos os que estão lá já são salvos, mas eles receberão prêmios, galardões por aquilo que eles realizaram segundo a vontade de Deus e para a glória de Deus. Então, estes são os enfeites, né? Essa noiva está sendo ataviada, pois lhe foi dado vestir-se. Olha a vestimenta dessa noiva, versículo 8. Pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente
e puro. Por quê? Porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Quem são os santos? Quem Paulo chama de santos, quem João chama de santos? Os crentes em Jesus Cristo. Então, o anjo falou com João: escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Não é mais as bodas, mas a ceia, né? E acrescentou: são estas as verdadeiras palavras de Deus. Então, há muitos que serão convidados não para serem a noiva já é determinada, que é a igreja, mas serão convidados para participar da ceia das bodas do Cordeiro. E nós não sabemos exatamente quem são esses, mas possivelmente os judeus estarão participando de alguma maneira desse tipo de... Os judeus salvos, né? Aqueles que pregaram o evangelho do reino durante a tribulação. Então, eles participarão como convidados do casamento. Mas tudo isso acontece no céu. Então, me falou o anjo: escreve, bem-aventurados os que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou: são estas as verdadeiras palavras de Deus. Né? Ninguém precisa ter dúvida. Prostrei-me ante os seus pés. João se prostrou diante do anjo. Mas olha o que o anjo fala com ele. Prostrei-me ante os seus pés para adorá-lo, mas ele, porém, me disse: vê, não faças isso. Sou conservo teu e dos teus irmãos, que mantém o testemunho de Jesus. Adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. O que ele está dizendo aqui é que a única adoração e a única prestação de culto que a gente deve é ao Senhor Jesus e ao Pai, né? E ao Espírito de Deus. É a Trindade Santa. E não devemos nos ajoelhar ou cultuar anjos ou quem quer que seja. Então, santos e anjos e Virgem Maria e não sei quem mais, isso tudo é paganismo, é adoração. Falar com santos, esperar que santos estejam dirigindo orações, dirigindo ações, né, por meio das nossas orações, orar a santos, pedindo que eles atuem no céu, que eles intercedam junto ao Pai, isso é uma abominação para Deus, né? Eles são pessoas como nós, que passaram por experiências importantes, sérias na sua vida, mas são pecadores salvos, como nós também somos. Então, prostrei-me ante os seus pés, mas ele disse: não faças tal, porque o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Agora vem a batalha do Armagedon. Versículo 11 do capítulo 19. Vi o céu aberto. Agora João está vendo a fase final da tribulação. Vi o céu aberto. E agora nós vamos ver um cavalo branco. Nós já vimos um cavalo branco lá no capítulo 6. Mas nós entendemos e vimos que aquele cavalo branco era o cavalo do anticristo, né? Aqui nós vamos ver a segunda vinda de Jesus. Proclamações, exultação, glórias a Deus pelo juízo e da grande prostituta e pela vindicação do sangue dos seus servos por ela derramado. Então, a adoração da grande multidão que veio da tribulação e a adoração dos 24 anciãos, a igreja arrebatada. Isso tudo está acontecendo lá no céu. E o cavaleiro, eis um cavalo branco, né? Viu o céu aberto e eis um cavalo branco. O seu cavalo se chama Fiel e Verdadeiro. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja
com justiça. Quem é fiel e verdadeiro? É Jesus. 12. Os seus olhos são chama de fogo. No primeiro capítulo de Apocalipse está descrito lá, tem uma descrição lá a respeito de Cristo glorificado. E lá também demonstra isso. Os olhos são como chamas de fogo. A sua cabeça há muitos diademas. O que são diademas? Coroas reais, coroa de reis. Há muitos diademas na sua cabeça, porque ele é verdadeiramente o rei dos reis e senhor dos senhores. E ele tem um nome escrito que ninguém conhece, senão ele mesmo. Está vestido com um manto tinto de sangue, e o seu nome se chama Verbo de Deus. Alguma dúvida a respeito da identidade desse cavaleiro? E seguiam-no os exércitos que há no céu, exércitos de anjos, exércitos de criaturas celestiais, e montando cavalos brancos, com vestidos de linho finíssimo, branco e puro. No versículo 8, nós já vimos que esse linho finíssimo foi dado como justiça aos santos. Aqui no 14 também, montando, e seguiam nos exércitos que há no céu, montando cavalos brancos com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Então a igreja está representada aqui e ela vem com Jesus. Jesus vem num cavalo branco, montado como o Verbo vencedor, e ele vem com os exércitos do céu. Entre os exércitos do céu está a sua agora esposa, que anda com ele para onde ele vai. Paulo fala aos Tessalonicenses que depois do arrebatamento, a igreja jamais se separará de Cristo. Então, o texto nos auxilia a pensar aqui exatamente nisso, né? E olha o que acontece no versículo 15. Sai da sua boca, da boca do cavaleiro, do cavalo branco, uma espada afiada, para com ela ferir as nações. Ele mesmo as regerá com cetro de ferro. Salmo 2, né, falando desse reino. E pessoalmente pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Significando isso aqui, que ele vai exercer e executar toda a justiça de Deus. Ele vai exercer e executar toda a justiça de Deus, né? A ira de Deus será manifesta por Jesus Cristo ali naquele momento. Tem no seu manto, olha, ainda está descrevendo esse cavaleiro. Tem no seu manto e na sua coxa um nome escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então, nós estamos vendo que verdadeiramente é o Senhor Jesus Cristo que desce do céu aqui no capítulo 19. Então vi um anjo posto em pé no sol e clamou com grande voz. Olha o resultado, né? Falando a todas as aves que voam pelo meio do céu: vinde, reuni-vos para a grande ceia de Deus. O que essas aves vão comer? Para que, então, o versículo 18: para que comais carnes de reis, carnes de comandantes, carnes de poderosos, carnes de cavalos e seus cavaleiros. Por quê? Porque vai haver um exército extremamente grande, um exército monstruoso para destruir Jerusalém. E neste momento aqui, quando Jesus vier, carnes de cavalos e seus cavaleiros, carnes de todos, quer livres, quer escravos, tanto pequenos como grandes, aqueles que forem alvo da ira de Deus. E vi a besta, olha o que mais que João viu, 19. Vi a besta e os reis da terra com os seus exércitos. A besta e os reis da terra com os seus exércitos. Aonde isso? Lá na planície de Jezreel, onde vai ocorrer a Batalha do Armagedon, que é uma batalha que é de milhões de soldados, né?
contra a Jerusalém, para destruição total de Jerusalém. Então, carne de todos eles, e vi a besta e os reis da terra com seus exércitos congregados para pelejarem. Pelejarem contra quem? Contra aquele que estava montado no cavalo e contra o seu exército. Então, a guerra aqui é contra Jesus e contra o seu exército. Mas, versículo 20, a besta foi aprisionada, poder de Jesus, e com ela o falso profeta, que com os sinais feitos diante da besta, seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram os adoradores da sua imagem. Nós vimos isso, né? Quando a besta foi ferida de morte, uma das cabeças dela, né, um dos reis que cederam o seu reino para o domínio da besta, foi ferido de morte, e o falso profeta promoveu o milagre de ressuscitá-lo, né? De ressurgi-lo. E os dois foram lançados vivos dentro do lago de fogo que arde com enxofre. Lançados vivos dentro do lago de fogo. A gente pensa que, muitas pessoas pensam que o inferno é um lugar onde Satanás domina. Não. Satanás não está no inferno. O inferno está cheio de pessoas, hoje está cheio de pessoas que não são salvas, pessoas não salvas, que morrem, estão no inferno, aguardando o juízo final para serem lançadas com o inferno no lago de fogo. Então, Satanás também, ele não está no inferno, ele não é rei do inferno, ele está aguardando agora, depois desse período aqui da tribulação, que ainda é futuro para nós, né? Mas nesse período aqui que nós estamos estudando no capítulo 19, ele será lançado, a besta será lançada, né? E o falso profeta serão lançados no lago de fogo que arde intensamente, e os dois foram lançados vivos dentro desse lago de fogo que arde com enxofre. Então, eles estão lá. O dragão, ou a antiga serpente, ou o diabo, Satanás, ele ainda não foi tratado aqui, né? Ele está... vai ser tratado aqui no capítulo 20. Nós vamos estudar isso no capítulo 20, quando ele também vai ser preso por 1000 anos. Os restantes foram mortos com a espada, versículo 21. Os restantes foram mortos com a espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo branco. Então, qual que é a espada que sai da boca do cavaleiro do cavalo branco? Que é Jesus. É a sua palavra. Então, ele vai matar, exercer juízo sobre todos aqueles que são ímpios e iníquos e rejeitaram a pregação do evangelho, o evangelho do reino que foi pregado a todo mundo. Eles rejeitaram esse evangelho, como nós vimos, preferiram continuar no pecado, mesmo o evangelho anunciado a eles. Eles não aceitaram o evangelho de livre e espontânea vontade, mesmo conhecendo esse evangelho e vendo os milagres operados pelas duas testemunhas, né, que passaram 3 anos e meio testemunhando e fazendo milagres. Mesmo vendo tudo isso, eles não se converteram. E eles então serão justiçados pela palavra de Deus que sai da boca de Jesus Cristo. E todas as aves do céu se fartaram das suas carnes. Então, isso foi um banquete, a morte desses exércitos foi um banquete para as aves do céu que se fartaram das suas carnes, né? Diz o texto
de Ezequiel, que eles passaram muitos meses para sepultar todos os mortos deste período tribulacional final, né? Então, o capítulo 19 mostra isso para nós, né? Anúncio, as bodas do Cordeiro, ela já está ataviada, está enfeitada, vestida com vestes finíssimas de linho e enfeitada com as boas obras, com os galardões que ela recebeu, que esses crentes receberam por viverem de acordo com a vontade de Deus, né? Aí vem Jesus Cristo, o Evangelho nos mostra que ele é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, e é o cavaleiro do cavalo branco. Nós vimos aí as descrições de Jesus como o cavaleiro do cavalo branco, e seu séquito, que é os exércitos do céu, principalmente a igreja. O Armagedon, né, que é a luta entre o cavaleiro fiel e seus exércitos, e que é contra a besta e os reis da terra, congregados para pelejar contra o cavaleiro e seu exército, né, e destruir Jerusalém. Vimos a prisão da besta, a morte dos restantes que estavam juntos com a besta, e, finalmente, as aves do céu que se banquetearam desta mortandade de pessoas, né? Então, nós vimos isso de uma maneira rápida, mas que dá para a gente compreender um pouco mais Apocalipse. Então, esse capítulo 19 mostra verdadeiramente a segunda vinda de Jesus. A segunda vinda está registrada aí de 11 até 21 do capítulo 19. Na semana que vem, se Deus permitir, nós vamos ver a prisão de Satanás por 1000 anos, depois a sua soltura por um período de tempo, para mostrar que mesmo depois de 1000 anos de paz, de prosperidade, de bem-estar, de ausência de violência, os homens ainda serão seduzidos por Satanás. Então, o juízo de Deus se estabelece. E então esse é o juízo final. Neste juízo final do capítulo 20, não tem crentes. O juízo final é só para incrédulos. Há muitas doutrinas ensinando que o juízo dos crentes e o juízo dos incrédulos vai se dar ao mesmo tempo, baseado naquele texto de Mateus que fala das ovelhas e dos bodes, né? Aquilo lá é um julgamento das nações para a entrada no reino milenar. Quem vai entrar no reino milenar e quem não vai. Não é julgamento de salvação, né? É julgamento para quem vai participar do reino milenar ou não vai participar. O julgamento final está aqui no livro de Apocalipse e mostra claramente que quem é salvo já foi julgado e condenado na cruz do Calvário pelo Senhor, substituído pelo Senhor Jesus Cristo, né? Então, a minha condenação, eu fui condenado? Fui julgado? Fui. Fui condenado? Fui. Fui morto também? Fui. Tudo em Cristo Jesus. Então, é uma bênção muito grande sermos crentes em Jesus por causa disso. Agora, os ímpios, aqueles que rejeitaram Jesus, vão ser ressuscitados no final da tribulação,
no final do reino milenar, melhor dizendo, no final do milênio, e serão julgados pelas suas obras também, mas as suas obras más, de modo que ninguém pode dizer que não pode reclamar de qualquer coisa porque praticaram obras más e viveram afastados de Deus. Nós vamos ver isso na semana que vem, se Deus nos permitir. Estamos encerrando mais uma lição de Apocalipse e desejamos a todos um dia, um final de dia próspero, bom, agradável, e que amanhã possamos estar juntos, cada um na sua própria congregação, glorificando o nome do Senhor com os nossos irmãos.